Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Crueldade com os animais da cadeia. E não é só no papel, não. No litoral, um homem foi preso depois deste absurdo. Os detalhes desta história, daqui a pouco. De chapéu, boné e máscara, grupo de assaltantes entra pela porta da frente de um banco. Ladrões levaram dinheiro do cofre. Saiba como isto foi possível. Como essas duas alianças podem ajudar a polícia a desvendar um crime misterioso em Canoas. Todos os detalhes da investigação na reportagem do Lucas Abate. E no esporte, será que dá para sonhar de novo com o título? O Inter vence e é vice-líder do Brasileirão. E um alerta aos empresários. Cuidado com o técnico Renato Portaluppi. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 37 minutos, se prepare para mais um dia de calor. 30 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Olha só, nós vamos mostrar daqui a pouco uma imagem impressionante. Vejam o que este homem fez com um cãozinho. Ele fez isso com um cãozinho. Essa pequena, um pequeno animalzinho, a Vitória é o nome dela. Não se preocupe, a Vitória já está bem, já está em proteção. Mas este homem simplesmente não queria que esse cachorrinho ficasse dentro do pátio de uma casa que ele tinha alugado lá na praia e fez isso que você fez. Só que tem um detalhe importante. A lei não funciona só no papel. Não funciona só no papel. Nós temos maus exemplos envolvendo animais. A gente vai mostrar em seguida como essa crueldade contra esse cãozinho, a Vitória, como eu disse aqui no litoral norte. E nós vamos mostrar ainda todos os detalhes do que aconteceu. Essa imagem repercutiu muito nas redes sociais. Agora, olhe para esta outra imagem. Olha só esse cãozinho que emocionou a todos. Olhem o que este cão fez num jogo de futebol. Simplesmente foi o melhor em campo. E sabe o que aconteceu? Ele emocionou um dos jogadores e tudo terminou em final feliz. Olha só que bela imagem da relação do homem com o animal. Esse cachorrinho que foi um espetáculo em campo. Já já a gente vai contar essa história de cão, mas do cão no bom sentido. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você aqui no SBT Rio Grande. Até já! Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos. Tá chegando na hora do almoço. E você aí de casa que está cozinhando já deve ter sentido no bolso, né? O aumento do preço do gás de cozinha, que está bem mais caro. O primeiro reajuste do ano é de 6%. Na reportagem, os detalhes. Nesta revenda em Porto Alegre, a remessa acabou de chegar. E com ela, o novo valor. O botijão de 13 quilos sai por R$ 75. O aumento anunciado pela Petrobras surpreendeu até o dono do depósito. A gente não esperava esse aumento, até porque não faz 30 dias que teve um aumento já passado, né? O botijão está sendo vendido às distribuidoras por quase R$ 36. O reajuste de 6% é a 10ª alta de preço desde maio do ano passado, segundo a Petrobras. Para muitas famílias brasileiras, este peso na conta chega numa hora de aperto. Principalmente por causa do fim do auxílio emergencial, como explica este economista da PUC do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que o que está subindo de preço são justamente aqueles itens que pesam mais no bolso das famílias mais pobres. Então, as famílias acabam sendo duplamente afetadas, né? Pelo lado da receita e pelo lado do gasto. É o caso do seu Osmar, que vive na periferia da capital gaúcha. Todo mês, ele tem que fazer uma escolha difícil. Ou compra comida, ou compra o botijão. A única renda vem de um benefício do INSS pago à esposa, que tem deficiência. São R$ 600. É duro, sim. Atrasou tudo, parou tudo, né? E as coisas estão cada vez mais aumentando, a alimentação está aumentando, o leite está aumentando, o gás está aumentando. Este botijão a família recebeu como doação no Natal. Quando acabar, o mecânico não sabe se vai conseguir comprar outro. E aí, para o casal e as duas filhas comerem, será preciso improvisar.
A gente bota tijolo e bota uma grelha em cima. E aí a gente bota a panela e faz fogo ali. Eu já chorei 2, 3 noites já olhando para minha família dormindo na cama e aquilo ali me revolta porque eu quero fazer as coisas e eu não posso. Ô, seu Osmar, deixa eu começar com Glauco Paza. Glauco, que situação difícil do seu Osmar e que é uma situação que se repete em tantas outras famílias, principalmente nesse momento em que a gente chega aí o primeiro mês sem o auxílio emergencial. A pandemia atingiu muitas famílias, principalmente as que vivem de bicos, né? De empregos que dependem de movimento e tudo mais, né, Glauco? E nós falamos também, bom dia, André, bom dia a todos. Nós estamos falando também de aumento de coisas básicas, né? Gás, arroz, feijão. Eu vou no supermercado, eu faço compras, eu sei como tá. Comprar carne hoje em dia não dá. E aí tem a opção, por exemplo, vai comprar carne de porco. Aumentou também, André? Aumentou também. Bastante. Quer dizer, a situação desta família é um recorte, mas que emociona, nos toca e é a realidade de quantas famílias por aí. Esse é que é o problema, né, André? Não, e o gás aumentou, a gente já ouviu por causa dessa oscilação de dólar e tal. O aumento do combustível já é visível, né? Visível nas placas aí dos postos de combustíveis. E aí é aumento do arroz, que já teve aumento, foi no final do ano, pouco antes do final do ano. O arroz aumentou bastante, né? Por causa da exportação, aquelas explicações que a gente até compreende, né? Explica, mas enfim, quem depende, né, ali do quilo de arroz, do pacotinho de 5 quilos para comprar para alimentar a família, sente muito no bolso. E essa é a preocupação com o fim do auxílio emergencial, Glauco. Tu que tem acompanhou desde o início, né? A gente fazendo as nossas transmissões todas as terças-feiras sobre o auxílio emergencial pelo Facebook. A gente, vocês, né? É um drama. E o colega, o Lucas Abate, acompanharam exatamente esse drama das pessoas se queixando dessa dificuldade que vão enfrentar a partir de agora. E é um drama em todo o país. Muita gente querendo saber, vai vir um novo programa do governo? É uma incerteza que ronda famílias como essa, do seu Osmar. Aliás, quem puder ajudar o seu Osmar, por exemplo, uma oferta de emprego, vai lá no nosso Facebook. Mecânico ele, né? Isso, fale, dê lá a sua sugestão de como ele pode resolver, oferece alguma coisa para ele, porque ele está precisando neste momento. É muito triste ver que um pai de família chora ao se ver sem alternativas, né, André? É verdade. Vai lá no Facebook que a gente pode indicar e mostrar como pode auxiliar ele e tantas outras famílias que precisam. Muito bem, Glauco, 11h47. Atenção, olha só essa crueldade com os animais. E atenção, crueldade com animais da cadeia, sim. Não é só no papel, não é só a lei que foi aprovada lá pelo presidente Bolsonaro em outubro. Olha o que esse homem fez com uma cachorrinha. Jogou por cima da cerca no meio da rua. O que é que aconteceu com ele? Foi preso. Foi preso depois do que ele fez, desta crueldade. Se incomodou por causa da casa que ele tinha alugado, que tinha um cachorro. Pois ele fez isso. Jogou lá para o meio da rua. Os detalhes dessa história a gente conta para você daqui a pouco. Lembrando que esse homem foi levado para a prisão. Ele foi preso. Você vai saber como que esse cidadão aí... qual é a situação dele e também a situação da Vitória, essa cachorrinha pretinha, olha aí ela comendo, põe o áudio dela comendo assim, ela estava esfomeada, olha aí, escutem. Essa é a Vitória, essa é a foto, mas tendo uma imagem ali, se a gente conseguir depois, que ela está comendo, coisa mais, olha aí, ó, em seguida vai aparecer ela no carro, sendo levada, hoje ela já está em proteção. Está aí a Vitória, os policiais acolheram ela e já entregaram nas mãos de pessoas que têm amor, que têm carinho e que sabem cuidar dos animais. Olha aí ela aí, ó. Olha a esfomeada que estava, olha. Olha, querida ela, essa Vitória. Daqui a pouco a gente traz detalhes. E atenção, foram divulgadas as imagens de câmeras de segurança de um assalto a banco aqui no centro de Porto Alegre. Esse ataque aconteceu na quarta-feira. Na tela a gente conta. As imagens de câmeras de segurança mostram os assaltantes entrando no local e rendendo funcionários do banco. Em torno das 2h20 da tarde, um homem de chapéu de palha pede ajuda ao segurança na porta giratória. Minutos depois, mais 2 homens entram no local. Um quarto suspeito já estava sentado nos bancos aguardando. Uma imagem mostra os 4 sentados. Em questão de segundos, eles começam a render os clientes e funcionários. 2 homens abordam o segurança com uma arma de fogo falsa. Outros 2 levam o gerente da agência até uma sala.
O segurança desativa a porta giratória e mais 2 suspeitos entram. Um deles rende uma mulher que entrava no local. A ação leva cerca de 1 hora. Nossa, vamos mostrar as imagens aí de novo, porque a gente tem... diminuiu muito o número de ataques a bancos aqui em Porto Alegre, principalmente, né, Glauco Passa? Esse tipo de ação geralmente fazem ataques noturnos, de madrugada, justamente... Na agência fechada, né? Exatamente. Então, esta é uma ação ali, o momento que entram, foram 6 ao todo, entraram de 2 em 2, daí o momento que eles estão sentados, né, se fazendo ali de clientes. Ali aparecem eles sentados, aí pelo menos tem 4 deles. Ali a hora dos ataques, que eles vão... Olha a maneira como ele puxou ali a cadeira daquela trabalhadora. 2 foram até o guarda, que faz liberar a porta para mais 2 entrarem, enquanto que outros 2 vão até o gerente. Ali é o momento que o guarda está liberando para que entre mais 2 para o apoio. E foram extremamente, a gente viu ali, eles estavam violentos. Aí as pessoas na fila, a gente não sabe se ali elas já estavam percebendo o que estava acontecendo, né? Mas isso aconteceu na Coronel Vicente, aqui em Porto Alegre. Foi na quarta-feira, num momento em que nós não estamos mais, né? Há muito tempo já não se via um ataque assim. Porque em outras ocasiões é cordão humano, acontece de poder haver troca de tiros, né? E a situação se transforma em muito grave. Aí o ataque desses criminosos que foram violentos, olha a maneira que ele puxa ali as mulheres da cadeira, mas o que é isso? Agora, com arma na mão, é impressionante como se sentem poderosos, Glauco. Muito poderosos. E cerca de 1 hora, me parece que durou isso aí. Você chamou atenção, Coronel Vicente, para quem não conhece muito Porto Alegre, é coração. Bem no centro, André. É o coração de Porto Alegre. Alegre. E o movimento, o pessoal não estava preocupado com nada. Não estava. E por isso a polícia está pedindo ajuda para identificar esses criminosos. Nós vamos conversar com o colega Guilherme Roquete, que está junto com o delegado à frente da investigação, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. O delegado João Paulo Abreu está aqui comigo. E realmente, como você estava falando, André, o número de casos de ataques a banco diminuiu. A última vez que aconteceu aqui em Porto Alegre foi quando eu encontrei o delegado João Paulo Abreu lá no Banco Sul, aquele da Assis Brasil. Mas esse caso agora já tem um avanço na investigação, delegado. São 7 indivíduos que os senhores conseguiram determinar, então, como os participantes desse ataque. Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom aqueles dia. que nos assistem também. Ontem a Polícia Civil passou justamente a analisar as imagens que foram coletadas nos arredores lá da agência do Banco Itaú, mas também as imagens que foram fornecidas pela instituição bancária. Chegamos, na verdade, à definição de que dentro da agência participaram da ação criminosa 7 pessoas, né? Nem todas elas são vistas de forma clara ali nas imagens já divulgadas, mas percebe claramente isso, de que realmente 7 indivíduos praticaram essa ação criminosa diretamente dentro da agência. Trabalhamos com a possibilidade, por óbvio, de outras pessoas terem se articulado juntamente com esses 7 na parte externa, e é isso, né? E na verdade essa é uma das linhas de investigação que vem sendo adotadas pela Polícia Civil no sentido de trazer indícios de autoria para esse fato, para esse primeiro roubo a banco de 2021. Porque foi uma ação orquestrada dentro da agência, né, delegado? 2 entram, já estavam lá dentro, aí rende o gerente. Como é que foi esse passo a passo? Assim, é óbvio que já tem um grupo de pelo menos 7 pessoas, como o senhor nos disse, que orquestrou, que pensou, arquitetou isso, né? Realmente, uma ação muito bem planejada, acho que o local, por óbvio, estudado, assim como toda a prática criminosa, por vezes relacionada a essa dinâmica de crimes patrimoniais contra as instituições bancárias. Difere diametralmente ali, né, do que nós vimos naquele evento do Banrisul da Assis Brasil. Nesse fato de agora, os criminosos eles acessam a agência no horário de expediente, como se clientes fossem, permanecem ali por um tempo relativo e depois, quando eles identificam um funcionário específico, daí sim eles partem para render esse funcionário, que era o gerente, e dar a rendição desse funcionário. Com o emprego de um simulacro de arma de fogo, eles rendem um dos vigilantes, tomam a arma de fogo dele e depois rendem o segundo vigilante que estava ali na agência fazendo a segurança da parte da porta giratória. Já conheciam então quem era o gerente da agência, ou seja, já é algo premeditado nesse sentido. Com certeza. E para além disso, né, como o André comentou, por óbvio, as imagens elas nos denotam ali
ali a violência empregada por eles no sentido da restrição da liberdade, enfim, mas o que elas não registraram, e justamente as provas testemunhais nos dão conta disso, é de que esses criminosos ameaçaram as pessoas e sabiam, muitas delas, quem seriam, nomes de familiares, rotinas, né? Então a violência psicológica empregada por esses indivíduos, foi uma hora, né? Naquela ação criminosa foi realmente muito contundente, e isso a gente percebeu depois claramente aqui nos depoimentos que foram sendo colhidos, tanto na data do fato como vem sendo no dia de ontem e no dia de hoje também. André e Glauco, o delegado está ouvindo vocês, quiserem fazer as perguntas? Oi, delegado, bom dia ainda, obrigado pela conversa com a gente. Delegado, a gente percebe que esses homens, eles estavam preparados, mas eu não sei se a polícia já tem conhecimento, alguma indicação, eles se mostraram treinados, preparados para esse tipo de ação, ou são amadores? A polícia consegue já perceber por tudo que eles fizeram? Me parece que eles foram muito organizados, já são experientes, seriam novos aí nesse tipo de ação? André, na verdade, acho que no momento exato a gente ainda não tem condições de elencar indícios de autoria para o fato, então não tenho como dizer se aqueles indivíduos ali que praticaram a ação já possuem um histórico de envolvimento em fatos pretéritos. O que nós estamos seguindo agora, como eu disse, nesse trabalho de investigação de campo, buscando a reconstrução dos fatos, na parte externa da agência, então já conseguimos isso ontem. Percebemos de que quando saem esses 7 indivíduos, eles seguem para locais opostos. Se separam. 5 vão para um determinado ponto, outros, ou na verdade outro indivíduo segue para a direita ali no sentido oposto do trânsito daquela avenida, né? E o outro vai reto e segue para um outro local. Além disso, né, a gente vem trabalhando com a linha de investigação, justamente confrontando o que se tem de indícios de autoria para os fatos que ocorreram no ano passado, e já temos evoluções nesses casos, para conseguir verificar se há participação dessas pessoas que nós já conhecemos no fato de ontem. As imagens, por óbvio, elas nos ajudaram muito, mas a gente não consegue extrair certeza de quem são aquelas pessoas. Então é preciso, e esse é o que eu sempre falo, é o desafio da Polícia Civil, da investigação criminal, de conseguir dizer quem são aqueles 7 indivíduos, né? Trazer realmente indícios suficientes para que a gente consiga, o quanto antes, buscar uma responsabilização criminal dessas pessoas, seja pela prisão desses indivíduos, seja pela recuperação dos valores subtraídos, não é? Para que eles realmente venham a ser condenados pelos fatos que praticaram. Mais alguma pergunta aí? Não, o delegado pode botar o fone aqui, que acaba sempre caindo. Mas diga, André. Não, temos o colega Lucas vai perguntar também, mas eu só quero chamar a atenção na imagem. Agora o delegado disse que foram 7, nós vimos ali entrando de 2 em 2, ou seja, eram 7 ao todo, e eles chegam a colocar alguns clientes contra a parede. A gente só vê um pedacinho da imagem, mas a gente vê que eles estão armados, ou seja, ali ó, no momento que os clientes estão na parede e eles estão ali na frente, armados, ordenando para que os clientes permaneçam por ali, ó. Solta a imagem que a gente vai ver que eles estão, um aparece com a arma na mão. Depois a gente vai observar naquela imagem que todos estão na parede e tem um que está ali, ó. Ali, o de branco ali está com a arma na mão, ou seja, está organizando para que os clientes, né, ficassem ali parados contra a parede. O colega Lucas Abate tem uma pergunta para o senhor, delegado. A gente falou sobre 2 assaltantes de bancos que saíram do sistema prisional. Lucas. Oi, André. Repete a pergunta desde o início, por favor. Delegado, boa tarde. Recentemente a gente falou de 2 assaltantes de banco que saíram do sistema. Um deles até foi recapturado nos últimos dias, mas outro permanece no semiaberto. Esse assalto, também outros que aconteceram bem no finalzinho do ano, podem ter alguma relação com essas saidinhas, com essas progressões de regime que aconteceram principalmente durante o período da pandemia? Bom, Lucas, bom dia a você também. É um dos trabalhos que a Polícia Civil segue, justamente analisando quem são as pessoas que deixaram o sistema prisional, né, e de alguma forma perceber se essas pessoas estiveram lá na região, né, por vários meios de produção de conhecimento, de informações, né, e por vezes se elas deixaram o sistema prisional e não retornaram, passando a condição de foragidos. Claro. Então, é ainda realmente muito precoce, né, a gente sempre tem o cuidado, né, de dar conta do que realmente se tem de trabalho produzido até então. Acredito de que isso, por óbvio, nos próximos dias a gente consiga elencar se realmente alguém que deixou o sistema prisional, né,
participou ou tomaria parte de um desses 7 criminosos que ali foram vistos. Obrigado. E como é que a gente pode tratar hoje assim da questão dos crimes? Porque a gente tem alguns dos ataques a banco. A gente tem aqui 2 furtos em julho, 5 roubos, 13 em maio, 1 em junho e 1 em outubro. No total foram 7 ataques a banco que a gente tem contados até o mês de novembro do ano passado. E o último, aquele do Banrisul aqui em Porto Alegre. Dá para dizer que se tem uma redução, delegado, nesse momento, desse tipo de ocorrência aqui no Estado? A redução desses crimes, né, envolvendo as instituições bancárias, como outros, né, ela é clara, ela é vista nos dados estatísticos, enfim. Como eu já disse em outras oportunidades, eu tenho para mim que essa redução ela decorre de vários fatores, né? Não só a realidade que vivemos, né, no ano ali de 2020, né, em virtude da pandemia, mas também, por óbvio, né, todo o trabalho das forças policiais, seja a Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal nas atribuições ali relacionadas às instituições bancárias que eles atendem, né? Então, vínhamos, né, observando essa diminuição lá no ano de 2019, né? Se você resgatar ali os dados de 2018, verá que realmente eram números altos, né? Em 2019 já houve uma diminuição significativa e não tivemos, por óbvio, né, a pandemia, né? E 2020 essa diminuição continua a ocorrer. Então, não dá para se botar na conta da pandemia, por óbvio, mas sim, eu afirmo, do trabalho de todas essas forças policiais. A gente vem seguindo, né, nessa linha, sempre buscando compreender melhor as investigações que já foram feitas, sempre buscando ainda mais a qualidade do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, para que realmente essas pessoas que a gente percebe de que foram realmente autores de fatos graves, não é? Que se tem indícios de autoria, lógico, no nosso sentir, suficientes para eles serem denunciados e futuramente condenados, a gente percebe que alguns desses acabam sendo absolvidos. Então a gente vem também analisando o porquê que essas pessoas são absolvidas, né? Verificar se são absolvidas talvez por uma deficiência do nosso trabalho, né? Isso pode ocorrer, por óbvio, e lógico, trabalhando ainda mais na qualidade dessa investigação criminal, né? Desse trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. Nesse momento, vocês estão buscando por informações, né, delegado? A gente tem o telefone aqui para as denúncias. Exato. O Disque de Denúncia do DEIC, que é o 0800 510 2828, né? Através desse meio de comunicação de forma gratuita, né, por aquele que for ligar, anônima, se assim o quiser, é um meio realmente extremamente importante para nós, né? As imagens, elas não são as melhores, né? Mas se tem ali uma condição de quem conhece aquele indivíduo, né, talvez identificá-lo e trazer esse conhecimento para nós. Seria muito importante. Tá certo. Obrigado, delegado João Paulo Abreu. Voltamos então ao estúdio aí do SBT Rio Grande. André, obrigado, delegado. Obrigado pelas informações. Para quem está chegando agora, 12:02, mostramos aí um ataque a banco, aqui em Porto Alegre, um assalto que não víamos, o modo de operação não víamos ultimamente. No meio da tarde, as pessoas ali, os clientes da agência bancária, 7 homens armados que fizeram então esse ataque e a polícia, portanto, pedindo a colaboração das pessoas para a identificação. Tem o telefone aí na tela para a gente botar, o telefone, depois a gente dá o número também do telefone, o telefone ali para que as pessoas possam colaborar, né? Aí o telefone 0800 510 2828. Enquanto isso, eu já percebo aqui na tela, Glauco, aquelas notícias, né, que a gente chega assim a ficar muito, mas muito tristes com a capacidade de uma pessoa fazer o que esse homem aí fez, de jogar um cachorro por cima da cerca. Imagem que repercutiu, Glauco, repercutiu pelas redes sociais, é uma imagem revoltante. A gente fica indignado com uma atitude como essa. Isso foi em Capão da Canoa, aqui no nosso litoral norte do estado, Glauco. Pois é, o que explica tamanha violência, barbárie e crueldade, como você falou, né? Vamos tentar delinear tudo o que aconteceu para tentar também entender se é que é possível, tá? Esse homem foi preso por maus tratos a animais na noite desta quinta-feira em Capão da Canoa, como você falou, no litoral norte. Ele jogou esse cão no meio da rua por cima de um muro no bairro Santa Luzia na tarde de ontem. Portanto, essas imagens são da tarde de ontem. Elas ganharam as redes sociais, viralizaram, logicamente, muitas críticas, causou comoção, mobilizando inclusive os policiais. E os agentes encontraram um animal que estava
estava com ferimento devido à queda, também pudera, né? Foi arremessado o bichinho por esse homem aí. Eles localizaram esse homem de 58 anos que foi levado para a delegacia de polícia para o registro do flagrante e foi preso. Segundo a polícia, este homem que foi preso, era dono de um imóvel e arremessou o cachorro porque não concordava que ele vivesse naquele imóvel que era seu. Provavelmente alugado este imóvel, ele fez isso aí, pegou o cachorro e atirou no meio da rua. Na verdade, é uma cadelinha, né? A Vitória, que foi socorrida depois, passa bem agora, ainda vai fazer exames, logicamente, mas não tem explicação, não tem justificativa e eu volto àquele assunto. Quem faz isso com bicho, faz com gente também. Que crueldade, André. Não, olha aí, a cachorrinha é a Vitória, tá? É a Vitória o nome dela. Quer dizer, para quem está chegando agora, Glauco, essa é uma imagem que sempre as pessoas ficam indignadas quando há violência. A gente não vai nem colocar o áudio em respeito às pessoas, às crianças que acompanham, porque o cachorrinho, pelo amor de Deus, ele joga como se estivesse jogando um saco de areia, né? Não tá nem aí. Joga por cima e se viesse outro carro, se o cãozinho morresse, não tava nem aí. E agora tem uma lei que coloca essas pessoas na cadeia, né? Vai lá e deixa fichado. Glauco, repete pra gente o que aconteceu nessa imagem que repercute ainda pelas redes sociais aqui no nosso litoral norte. Bom, isso foi registrado ontem à tarde, mas esse homem foi preso à noite, porque ele chegou nesta casa, que é dele, e por não concordar que o bichinho vivesse ali, ele pegou o animal e simplesmente atirou no meio da rua, como se fosse um saco de lixo, uma crueldade sem tamanho. Só que a imagem foi feita por quem estava na casa, tem até uma criança que assiste tudo, né? A crueldade ainda maior, né? A imagem ganhou as redes sociais, muita crítica, a polícia foi até o local, recolheu o bichinho e também prendeu esse homem, né? Por crueldade, crime contra os animais. Agora, lembrando que você falou que o crime ele está muito mais rígida a punição, né? E ele está preso agora, esperando aí uma decisão da justiça. Aliás, para pagar o que ele fez, né? Aliás, pela nova lei, a prisão, se não me lembro, prevê até 5 ou 6 anos, né? Até 5 ou 6 anos de cadeia. Daqui a pouco a gente vai revisar essa Se não me engano, é 6. É de 2 a 6 anos de prisão, de 2 a 5 anos de prisão. Aí a imagem dele, quer dizer, o que passa na cabeça de uma pessoa, como tu disseste, Glauco, quem faz isso com um cachorro faz isso com qualquer pessoa. Quer dizer, não tá nem aí. Não tá nem aí. Olha só a violência, aquela gana, uma raiva. Por que não vai e não compra aqueles negócios de dar soco, tá? Aqueles sacos de boxeador, vai descarregar dando soco ali, né? O que é isso? Não tem explicação. Não tem cabimento. Ô, Lucas, todos nós temos cachorro. Lucas tem um cachorrinho que cuida muito bem. Eu não tenho cachorro em casa, mas tenho, né, cachorrinhos próximos, animais próximos e que a gente tem sempre um carinho muito grande. O Glauco, eu não sei, tem um cachorrinho, um animal de estimação, Glauco? Eu tenho próximos a mim, e gosto muito. A gente adota, né? Ontem botei uma foto, inclusive, com um deles. A gente adota. E é difícil, principalmente o Lucas que tem um dentro de casa, né, Lucas? Tem um dentro de casa, André. A gente brinca, é tratado como se fosse filho, né? Tá sempre na casa, faz o que quer dentro de casa, mas também esses cachorrinhos e também os outros tipos de pet, gato principalmente, André, eles são membros da família, eles cativam a gente de uma forma. Se tu tá um pouco mais triste, ele já vem para te alegrar. Se tu tá mais alegre, ele já vem com a bolinha para brincar. Então são animais que sentem muito e por sentirem mais, eu acho que esses atos de crueldade, que como esse caso que a imagem registrou e também outras cenas que a gente mostra aí, eu acho que os animais sofrem ainda muito mais, não fisicamente, mas também pelo sentimento, né? Muitas vezes é um dono que esse animal gosta, que tem um carinho e acaba sofrendo isso logo de quem deveria proteger esses animais. Para quem está chegando agora, 12:08, nós estamos mostrando, né, de um lado aí uma imagem cruel de um homem que lá em Capão da Canoa fez isso, se incomodou, né? Depois o Glauco vai contar melhor a história. Estava no pátio da casa, esse cachorro não era dele, né, Glauco? Não era dele. Ele simplesmente jogou, né, pro lado de fora. E ali tem uma menininha, vocês vejam que tem a menina, a gente nem colocou o áudio, porque assim é muito triste da gente ver, inclusive a cachorrinha, que é tão dócil. Vocês viram ela no colo dos policiais ali, os policiais que acolheram essa cachorrinha? Pois esse homem foi
para a prisão e ainda está sendo decidido o que vai acontecer com ele. Olha só, essa violência é revoltante, revoltante. E daqui a pouco tem outras histórias que a gente vai falar ainda, né, de maus tratos a animais. Olha só, a cachorrinha, ela é a Vitória, né, sendo aí protegida pelos policiais civis. Glauco. Não, só para dizer que tem um colega nosso que tem cão, eu não vou dizer quem é, para preservar a identidade, que o cachorro é tão importante que ele não cansa de dormir na sala, porque o cachorro, ele deita na cama. Expulsa ele. É um colega nosso que está ao vivo, inclusive, nesse momento. O cachorro chama-se Joaquim. Mas só para mostrar o quanto o bichinho é querido. Se todo mundo fosse igual, né? Ele expulsa de dentro de casa os dois. Inclusive, esse nosso colega dorme na sala muitas vezes porque o Joaquim não arreda a pé da cama. Tem ar-condicionado, o Joaquim fica lá. É claro, tá na dele. Agora, esse caso de Capão da Canoa não tem explicação. Este senhor, que já é um senhor de certa idade, a gente viu na imagem aí, né? Ele não tem outra coisa para se preocupar, será, hein? Olha, não sei nem o que pensar. Realmente, a gente não sabe o que pensar. Para quem gosta de animais, protege animais... até animais pequenos, a pessoa fica com dor. Eu conheço gente que não tem coragem de matar mosca, formiga e essas coisas. E até nem deve, né? Pelo certo nem deve, enfim. Mas não tem coragem porque é uma vida que está ali. Agora, um animal como esse ali, me refiro, né, ao cachorrinho, aquele cachorrinho, né, frágil que é a Vitória, né, a gente vê que é um animal magrinho, pegou e atirou, olha só, o cachorro estava no cantinho dele, não estava fazendo nada demais, nem latindo estava, tá? Não tinha motivo nenhum, pois foi jogado no meio da rua, e se veio um carro, e se quebra a patinha, né? Ainda bem que ele não ficou gravemente ferido. Machucou um pouco, inclusive a patinha está fazendo exames, mas passa bem dentro das possibilidades. E machuca o coração desses cachorrinhos, que também tem coração. O cachorrinho, ainda mais os cães, são tão dóceis, né? Olha só a cabecinha dele no ombro, a cabecinha dela no ombro ali do policial, vocês viram? Escorada no ombro do policial, se sentindo protegida. E aí o momento da fome, né? Que deram um prato de comida e ela se deliciou. Bem merecido, né? Foi bem merecido poder comer numa hora dessas. Agora a gente vai mostrar uma outra imagem aqui de Nova Santa Rita e de ontem também. Mostra aí a imagem aqui de Nova Santa Rita que chegou agora há pouco pra gente. Em Nova Santa Rita... Um homem teve uma acusação de maus tratos, é um cãozinho que estava machucado na orelha, pois foi feita a denúncia, foram lá e também, né, encaminharam o cachorrinho, né, para uma pessoa cuidar e esse homem também foi levado para dar explicações, né, Glauco? Exatamente, é uma crueldade que tem que ser punida, está prevista no código. E olha a situação do cachorrinho, né? Também está preso, viu, Glauco? Está preso. Deveria mesmo ser preso, agora aquela expectativa de que continue preso, porque crime contra os animais anteriormente não dava nada, né? Agora, com a nova legislação, vai ter que responder por isso. Inadmissível, né, André? E olha só, daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado de Capão da Canoa sobre este caso que nós mostramos do homem que joga o cachorrinho, a Vitória, no meio da rua, né? Esse ato de crueldade, ele foi para a prisão e daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado para explicar e principalmente, né, para aqueles que gostam de maltratar animais, para saberem que a legislação não está apenas no papel, mas está sendo cumprida também. Meio-dia, 12 minutos, agora 30 graus é a temperatura e atenção, olha só, não é só futebol, é muito mais que as 4 linhas, Glauco Pazza. É, muita emoção que vai além da bola, André. A gente vai mostrar daqui a pouco o que significou o gol do garoto Caio Vidal ontem contra o Ceará. Ele que é jogador do Internacional, olha só, encontrando com a família. Detalhe, foi o primeiro gol dele com a camisa profissional. Ele tinha prometido à mãe, a dona Marinete. E aí todo o pessoal foi receber o Caio Vidal no hotel. Olha a emoção que tomou conta dessa família. Nesse momento a gente lembra, tem que ter distanciamento, só que foi impossível controlar, digamos assim. Não é para menos. Garoto que tem origem humilde, né? Foi lá, fez um gol importante, começa a vencer na vida, merece todo o carinho. E aí, o abraço emocionado da dona Marinete. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais dessa história aí. Em seguida, no esporte, agora meio-dia e 3 minutos. E atenção, tem novidades no caso sobre aquela chacina que nós mostramos ontem, que aconteceu em Bento Gonçalves, na Serra. Em uma entrevista coletiva na tarde de ontem, a polícia afirmou que uma adolescente, uma mulher e uma criança de 1 ano de idade foram poupados dos tiros. Lembrando que 4 morreram nessa chacina. Vamos ouvir o que disse o delegado Clóvis de Souza. Havia, além dos 4 que seriam mortos,
também mais um adolescente de 17 anos, uma mulher adulta e uma criança de cerca de um ano de idade. Esta criança não era filho de uma das pessoas que estava ali. Mas informalmente nos dizem que essas pessoas, que não fica bem definido o número de quantas sejam, entram no local e não entram chutando porta, nada. Eles entram de uma maneira, de certa forma, tranquila na casa. E fazem com que as pessoas, os homens, sejam colocados no chão e esse adolescente e a mulher e a criança, que estavam inicialmente no sofá, eles são levados para um outro compartimento do prédio. E, nesse momento, começam as execuções. Meu Deus do céu, quer dizer, pouparam inclusive de assistirem à morte dessas 4 pessoas. Lucas, a gente não sabe se isso é sensibilidade dos assaltantes, né? Ou eles não estavam muito certos de quem, na verdade, ou estavam certos, né? Quem era o alvo deles, que eles deveriam executar. Agora, parece que os homens, né, dessa família tinham alguns antecedentes. Explica pra gente mais detalhes sobre essa chacina que aconteceu em Bento Gonçalves com 4 pessoas mortas. Lucas. E André, 4 pessoas da mesma família, sobrinho, primo, irmãos. Um deles, e que é o que era foragido da polícia, e que é investigado, claro, se ele era o alvo principal desses criminosos, mas é o Sérgio Batista, de 50 anos, tinha vários antecedentes e recentemente havia rompido a tornozeleira eletrônica, portanto era considerado foragido. Nessa casa estava com ele, e é o homem que é apontado como o dono da casa, o irmão Jair de Quadro Batista, de 48 anos, tem algumas passagens policiais, mas principalmente por furtos, nenhum envolvimento, pelo menos registrado, por tráfico de drogas. E as outras 2 vítimas eram jovens, os primos, o Everton da Silva Batista, filho do Sérgio, 19 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e o primo dele, o Leandro Batista Alves, também de 19 anos, mas esse que não tinha nenhum antecedente criminal. Esses 2 jovens, André, haviam ido recentemente para a região da Serra Gaúcha. Pelo que foi apurado pela polícia, moravam aqui na região metropolitana, Viamão, também na região de Novo Hamburgo, e no final do ano passado, no final de 2020, foram para a Serra Gaúcha para viver em Bento Gonçalves. Então a polícia está investigando todas essas circunstâncias. O passado dos 2 mais velhos, que têm alguns antecedentes, e também esse movimento que foi feito por esses 2 jovens que moravam aqui e foram para a região da Serra Gaúcha. Até porque a gente sabe que a Serra, principalmente, vive um momento muito complicado, de muitas disputas por facções. E pelo que apura a polícia, eles poderiam ter alguma ligação com facção aqui do Vale dos Sinos, que está em confronto na Serra Gaúcha. Obrigado, Lucas Abate. Agora 12h 17 minutos, está na hora da gente falar de esporte. E o Inter do Abel Braga virou vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ontem conseguiu a 4ª vitória seguida na competição. Mas antes da gente falar de Inter, nós vamos falar de um Cusco, um cãozinho, né? Falamos há pouco de cãozinhos, né, que foram maltratados, mas agora a gente vai mostrar um cãozinho que ficou famoso na internet. Conta pra gente, lembrando sempre, este espaço é a parceria, tem a parceria da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. E é bom Biscoito Zezé, meu Deus, eu tava comendo até agora, mas vamos lá. Vamos falar de outra coisa que é muito bom também, solidariedade, carinho com os animais. Tá aí, ó. Isso tudo aconteceu na Bolívia. Mas o que tem a ver? Bom, tem a ver que é o seguinte, a gente estava falando de maldade contra os bichos, isso aí é bondade. Ele entrou dentro de campo, foi o melhor em campo, aliás, né? Você já tinha falado antes. Tá aí com a chuteira na boca, né? O negócio dele não era bola, era a chuteira. Ele ficou apaixonado pelo chulé que tinha na chuteira. Foi lá, pegou a chuteira, deitou no gramado. Foi num jogo entre o The Strongest e o Nacional de Potosí, no campeonato boliviano. Aí os jogadores foram lá, assim, ó, não dá pra jogar com o Cusco dentro de campo. Mas de onde surgiu esse cachorro? Ah, mas aí estádio... Ô André, depois de canil, estádio é onde tem mais cachorro, em tudo que é lugar. Não é só no Campeonato Gaúcho, em tudo que é lugar, na Libertadores. Aí o que aconteceu? O jogador que recolheu o cão, o Raul Castro, se sensibilizou, foi lá e adotou o bichinho.
Ele simplesmente levou para casa. Gostou tanto do bichinho, do carinho, da meiguice, digamos assim, que adotou o cão. Ganhou o nome de Cachito. Eu vou tentar exercitar minha memória de espanhol. Cachito é até um salgadinho, é catito, né? Catito. É um salgadinho que tem lá, recheado e tal, mas também é um diminutivo usado para cachorro, para perro, né? Que é cachorro em espanhol. Tá aí então o Catito, agora, que é o novo companheiro do Raul. Raul dá para dizer que o cão escolhe o dono, né? Não é isso afinidade, né? Deveria ser assim no casal também, né? Mas o cão, ele faz isso com maestria. Parabéns ao Raul e esse gesto aí, ó. E essas imagens. A chuteira era dele? Não, a chuteira ela estava na beira do campo. Os jogadores muitas vezes ficam sem a chuteira ali, né? Até a hora de entrar, os jogadores reservas. Mas teve prejuízo da chuteira, então. Ficou um pouco babadinha, tá? Mas o chulé foi o que cativou o Catito, que agora vai ter um lar novo, aí vai poder jogar bola, comer chuteira, o que ele quiser. Tem direito a tudo, Catito. Parabéns ao Raul que fez essa adoção aí. Catito, tem uma música. Catito. Tem um sucesso do grupo Maná também, que é um grupo mexicano, chamado verdade. Catito. Exatamente. Quer dizer, é uma palavra bastante usada em espanhol. Muito bem. Eu ia falar muito bem. Muito bueno, sim. Bueno, sim. Agora vamos falar de Internacional. Que história é essa? O Inter está avançando e o técnico Abel aí, como é que vai ficar, hein? Será que... Como é que vai ficar? Não, ele não vai ficar. Pelo menos é o que tudo indica, né? Ele vai até fevereiro. Vão deixar ele embora? Amigo, olha, o que eu posso te dizer? A verdade de hoje não é a de amanhã no futebol, você sabe disso, né? Mas o que está previsto é que ele saia. Bom, o fato é que o Inter venceu o Ceará 2-0, tá aí, ó, o Caio Vidal fazendo o primeiro gol dele com a camisa profissional do Inter. O jogador se emocionou muito, tem 20 anos apenas. Depois a gente vai mostrar mais aquele encontro com a família. Ele abriu o placar e o Yuri Alberto fechou o placar 2-0, vitória colorada. E o Inter pulou para vice-líder na classificação. Daqui a pouco também a gente fala um pouco mais dessa tabela. São Paulo, que é o líder, ó, cuidado. Tem um trem vermelho que está no retrovisor aí, hein? Cuidado. Pilotado pelo Abel Braga. Não vamos falar de avião, porque o avião é do outro lado, tá? Só que teve uma notícia preocupante. O Lomba com problema no lombo, na perna. O goleiro do Internacional se machucou neste lance aí, né? Até prova em contrário. É o goleiro titular da equipe do Inter. O reserva, o Danilo Fernandes, tá machucado também, sequer viajou para o Ceará. O Daniel entrou nesse jogo aí e pode ser também o substituto do Marcelo Lomba no próximo jogo. Por que eu falo pode? Porque o Marcelo sentiu muito mesmo essa lesão, não conseguia ficar sentado sequer de tantas dores. Então, causa preocupação realmente para o jogo contra o Goiás. E agora, então, voltamos a falar sobre o Caio Vidal, garoto de 20 anos, que fez o primeiro gol dele com a camisa colorada e teve essa recepção aí no hotel. Olha a família Vidal, ei, maravilha, né? Nesse caso aí, a Covid ficou em segundo plano, né? Distanciamento e tudo, mas é que a emoção tomou conta, o garoto chegou no hotel, ele havia prometido para a mãe, dona Marinete, que faria um gol, ele estava em casa, é a cidade dele, Fortaleza, e olha só o que deu, ele fez o gol e essa foi a forma de agradecimento, foi um chororô geral, a gente só tem essas imagens aí, mas diz que foi, olha, uma emoção que tomou conta realmente. Parabéns ao Caio, merece todo o sucesso do mundo. E por falar em classificação, que eu tinha dito lá atrás que tem um trem vermelho, tá? No retrovisor de São Paulo. Presta atenção, André, você é bom de número que eu sei, é bom de VAR e de número também. Vamos olhar a tabela porque é o seguinte, ó. O São Paulo é o líder com 56 pontos, levou uma chapuletada no último jogo e deixou o pessoal de trás se aproximar. O Flamengo também perdeu e aí o Inter se aproximou, está com 50. Tem um jogo direto, Inter e São Paulo. Portanto, aí essa diferença pode cair ainda mais. Dá para sonhar sim. Sonhar não custa nada, né? E o Grêmio vem logo atrás ali, lembrando que tem um jogo a menos, então dupla Grenal. Perna porque te quero, que dá para chegar no São Paulo aí, tá? Dá para conquistar o título. Sonhar também a gente fica, né? Sempre com aquele pezinho atrás, mas dá.
Ainda mais futebol, que tem sempre as surpresas. Né? É verdade. Muito bem. Obrigado, Glauco Paz. A meio-dia e 23 minutos, meio-dia e 23, 30 graus é a temperatura nesse momento. Agora vamos falar de um assunto muito triste, mais um acidente. Inclusive, 3 pessoas morreram num acidente envolvendo 2 carros. Isto aconteceu em Santa Rosa, lá em Santa Rosa, no norte aqui do estado. O Glauco tem os detalhes desse acidente. O que aconteceu por lá, hein, Glauco? Olha o impacto da imagem, o impacto dos carros, né, que se chocaram. Foi por volta das 2 da tarde de ontem na BR-472. Um Polo com placas de Santa Rosa bateu numa caminhonete Hilux de Horizontina. Morreram o motorista do Polo, de 62 anos, e 2 passageiras, de 34 e 56 anos, também morreram, estavam junto neste carro. Uma criança de 4 anos, André, olha o drama, ficou gravemente ferida, está no hospital. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor não teria respeitado a preferência, condutor do Polo. Ele atravessou. E atravessou a pista. Ali tem uma placa, pare. Ele ou não viu ou não respeitou, achou que dava para passar. E aí houve este impacto aí. E os ocupantes da caminhonete, esses não se machucaram, mas um resultado trágico aí neste acidente, André, infelizmente. Bom, Santa Rosa, repetindo, fica na região, acho que é noroeste, né? É noroeste, eu falei norte, mas não, é noroeste do estado. Para quem está chegando agora, um acidente que aconteceu, 3 pessoas da mesma família morreram. Vejam só, o que houve neste caso aí, a gente não sabe, Glauco. Foi distração, né? Foi Bom, se tivesse visto o carro, certamente teria parado, né? Não parou, isso é evidente, né? Ninguém vai jogar o carro, né? Para frente de outro, principalmente num cruzamento como esse. E vejam, é uma rodovia, a velocidade dos carros ali é uma velocidade intensa, não houve nem tempo de frear, quer dizer, o carro até freou, mas o que foi cruzar, que foi esse aqui, né? Foi ali o Polo, né? A violência é muito grande. Não se sabe o que aconteceu. Olha ali, ó, ele vem normalmente, ele tenta entrar na cidade, né? Ali num retorno que tem, quando vem o veículo e bate em cheio. Isso, tem qual foi a rodovia? 472. 472. BR-472. É uma rodovia federal, onde tem o movimento, ele é muito intenso. Tá ali o contorno onde foi a batida, né? Ali o contorno onde foi a batida. E principalmente para quem dirige, como eu sempre digo, sempre serve de alerta para nós, quando a gente está atravessando uma cidade por uma rodovia e que tem, né, esses acessos, a gente tem que redobrar o cuidado, tem que diminuir muito a velocidade. Muito provavelmente, André. Glauco, até porque a velocidade em perímetro urbano, ela diminui bastante, né? Não, e você vê aí o choque no lado do carro, do Polo, muito provavelmente a criança estivesse no outro lado do banco do carona, ou seja, não foi impactada diretamente pelo choque, mas aí outras 2 pessoas, né? Outras 2 mulheres ocupantes do carro acabaram morrendo também, assim como o motorista. Até uma sombrinha ali de criança ali no banco de trás. O Lucas tem informações sobre esse tipo de acidente, né, Lucas? Ô André, até porque recentemente eu fiz uma reportagem sobre colisões frontais para mostrar, né, que o impacto de uma colisão frontal é muito maior. Mas eu conversei também com o Cássio Garcês, que é da Polícia Rodoviária Federal, e ele disse que esse tipo de acidente, em que se tem uma colisão na lateral do carro, um carro batendo de frente na lateral do outro, é um acidente do tipo mais perigoso, que tem um índice de mortalidade maior, porque o nosso corpo, quando o carro está em movimento, ele está como se fosse projetado para frente, e quando vem um choque lateral, esse impacto acaba sendo muito maior e dá aquele chamado efeito chicote. Então, esse tipo de colisão também é mais perigoso ainda do que a colisão frontal. Então, por isso, um pedido sempre, um alerta muito importante, principalmente nessas conversões em rodovias, cuidar, porque esse tipo de choque, olha, André, Glauco, normalmente tem vítima fatal. E assim, no caso da batida lateral, a tendência, né, se eu estou aqui me deslocando para frente, vem um carro pela minha esquerda, quando bater em mim, o pescoço vai, né, pela inércia, e volta. E esse movimento é o chamado chicote. Se a batida é atrás, é a mesma coisa. Quando a batida é atrás, né, a tendência da cabeça também é de fazer a movimentação. E de frente é a mesma coisa, porque se o carro está indo na velocidade, né, imaginem só, o carro está indo a 80 por hora, vem um outro e interrompe,
a cabeça, ela está mantendo também aquela velocidade ali. Então ali o corpo para, como tem ali o pescoço, enfim, a articulação. Eu sei que é algo meio técnico, mas esse efeito chicote, ele é muito perigoso. E outra coisa muito mais simples aqui, ó. A caminhonete tem quase o dobro do peso do carro, né? E tem a proteção do airbag ali, mas o carro na lateral não tem, e aí fica batido. Final de semana chegando e a gente pede, né, que as pessoas que vão pegar a estrada aí, por favor, muito cuidado e muita atenção também. Meio-dia, 28 minutos e atenção, 2 alianças podem ajudar a desvendar um grande mistério aqui em Canoas, na região metropolitana. O Lucas Abate vai explicar pra gente por quê, não é, Lucas? Ô André, porque é a única pista que foi encontrada pela polícia em um local de um crime que aconteceu no dia 26 de novembro em Canoas. Esse corpo foi encontrado pela manhã por algumas pessoas que passavam no local. A polícia foi chamada e quando chegou lá, André, o corpo estava carbonizado. Não foi possível fazer reconhecimento por digital, não foi possível fazer um reconhecimento pessoal e a única coisa que sobrou foram essas 2 alianças. E a polícia fala que mais de um mês, quase 2 meses depois do crime, não foi nenhuma pessoa, nenhum familiar, nenhum amigo em busca dessa pessoa. Então o crime segue sendo um verdadeiro mistério. Tem um homem que foi morto, a polícia não sabe a identidade dele e, por consequência, tem uma dificuldade um pouco maior de conseguir localizar esses assassinos. Glauco Paza? Não, parece coisa de enredo de filme, sei lá, de livro, aqueles livros que a gente, né? Que coisa, André. Para quem está chegando agora, meio-dia e 30, o Lucas está contando e conta pra gente de novo em detalhes, Lucas, desse mistério e como que essas alianças podem ajudar agora para desvendar esse mistério aí. Olha, André, no dia 26 de novembro, na madrugada, um homem foi morto e teve o corpo carbonizado em Canoas. Na manhã seguinte, quando foi encontrado, a polícia já encontrou o corpo num carbonizado. Não foi possível fazer o reconhecimento por impressão digital e nem mesmo o reconhecimento pessoal. Única coisa que foi encontrada foram 2 alianças no dedo médio de uma das mãos. E essa é uma característica que a polícia reforça e pediu para a gente reforçar, porque essa é uma característica que pode ser bem individual. Então, se conhece alguém que usava aliança dessa forma, 2 alianças no mesmo dedo, no dedo médio da mão, e que está desaparecida, pode fazer uma procura direto na Delegacia de Homicídios de Canoas para fazer o reconhecimento dessa pessoa. Muita gente vai perguntar, André, por que não fazem o DNA? Eu fiz esse questionamento para a polícia também. Não tem Eles condições. dizem que o DNA ele só pode ser feito quando se tem um indício, um indicativo de quem é a pessoa. No caso, eles conseguiram coletar o DNA desse homem, só que não tem nada para ser comparado. Então, é uma investigação que depende principalmente de que algum familiar, algum amigo vá até a delegacia fazer o reconhecimento. Bom, aí qualquer informação direto na Delegacia de Canoas, Delegacia de Homicídios em Canoas, né, Lucas? Exatamente isso, André. Tá certo, obrigado pelas informações. Meio-dia, 31 minutos e atenção, um homem foi preso depois de jogar, sim, eu disse jogar um cão por uma cerca, uma cachorrinha. A Vitória, o nome dela. Isso aconteceu em Capão da Canoa, no litoral norte, Glauco. Isso aconteceu ontem à tarde, essas imagens são de ontem à tarde, e à noite este homem foi preso. A alegação dele é que ele não queria que o animalzinho vivesse no imóvel que é dele, mas que é locado. Ou seja, explica, não justifica, não tem explicação para isso aí, André. Mas olha que absurdo. E é um imóvel. A gente tem algumas dúvidas e até talvez agora seja possível a gente conversar com o delegado para esclarecer. Em seguida a gente vai conversar com o delegado. Primeiro assim, o imóvel era dele. A gente não sabe quem são aquelas crianças ali que... Tem uma menina que presenciou toda aquela violência, né? Presenciou a violência. A casa talvez sejam os que estavam alugando a casa. Provável. E aí ele alugou a casa, mas o cachorrinho não pertencia, talvez um cachorrinho que se aproximou, né? Não se sabe ao certo, isso o delegado vai explicar bem pra gente. E o homem simplesmente faz isso, como se fosse um pacote ali de um saco de areia, joga a Vitória por cima da cerca, no meio da rua. Quantos metros dá até ali? 5, 6 metros de distância.
a altura que ela chegou a 2 metros de altura e caiu no chão. Ela ficou ferida, a cachorrinha. E imediatamente ela foi atendida pelos próprios policiais que foram chamados. E o que é que aconteceu com este homem, Glauco? Foi preso, vai responder por isso. Segundo a polícia, ele está preso esperando uma decisão judicial. A cadelinha foi atendida, ela ainda hoje vai fazer exames. Tem toda aquela questão, quem vai ficar com a cadelinha, se vai ficar nessa casa, é meio difícil saber, né? Por tudo que aconteceu, enfim. Mas o fato Mas a boa é que notícia... ela tem a informação de que ela foi adotada, né? A boa notícia, a Vitória foi imediatamente adotada, está passando muito bem. Olha só a Vitória, gente. Essa imagem é de agora há pouquinho que a gente recebeu em uma casa que tem outros cãezinhos. A gente já viu uma outra cachorrinha passando. Querida. A Vitória já está até com detalhes ali na cara, no pescoço. Olha o rabinho, foi para pet. Olha o rabinho dela, feliz da vida. Olha, 24 horas, nem 24 horas depois do que aconteceu com ela, ter sido arremessada como se fosse um saco de areia, a Vitória foi adotada, feliz da vida. É um doce esse cãozinho, é um doce. Não merece isso, né? Mas não, eu até estava prestando atenção na imagem, eu não sei, posso estar enganado, mas me parece que esse senhor estava fazendo algum gesto, alguma coisa de que o barulho que incomodava, tá? Como é que é, não sei, me parece que ele fazia um gesto antes de arremessar o bichinho, reclamando do barulho, alguma coisa assim com a mão. Ou o cachorro latia? Pode ser. Alguma coisa que de repente o delegado pode nos esclarecer depois, só que não tem como resolver dessa forma, né, André? Inadmissível. Não tem, mas daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado que está à frente dessa investigação e mais que isso, né, o delegado vai nos falar sobre a prisão desse homem, a prisão desse homem aí por causa da violência contra os animais. Mas ainda bem que a Vitória está bem cuidada agora. 12h35 e atenção para esta imagem aqui. Um assalto com requintes de crueldade. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um bandido, que roubou um carro de idosos. E aí o que ele fez? Ele teve a coragem de jogar para fora do carro uma senhora de 72 anos. Mas o que é isso, Glauco? Olha, eu só consigo imaginar. 72 anos é quase a idade da minha mãe e eu fico extremamente irritado só de saber isso. Olha, aconteceu esse crime na cidade de São Marcos, na Serra, mais especificamente na BR-116. A Polícia Rodoviária recebeu a informação de que um Palio, que é este carro vermelho que você está vendo aí, teria sido roubado com violência em Vacaria e passou a monitorar as possíveis rotas de fuga. O carro chegou quase no Rio das Antas e os policiais então fizeram a abordagem. Dito e feito, era o carro roubado. O motorista, um homem de 23 anos, tinha antecedentes policiais por posse de entorpecentes. E dentro do carro foram encontrados documentos, cartões bancários e dinheiro que eram do casal de idosos de Vacaria. A passageira, e aí chega essa parte cruel, ainda mais cruel da história, uma senhora de 72 anos sofreu lesão ao ser arremessada para fora do veículo, pela brutalidade, pela forma de agir desses criminosos. Mas ela passa bem. O criminoso foi conduzido com o veículo para a polícia de São Marcos e as vítimas fizeram, então, os esclarecimentos e o reconhecimento desse criminoso, insensível e nem sei mais o que dizer a respeito deste caso aí. Agora, bom, para quem está ligando na gente, quer compreender o que aconteceu, a gente explica. Isso foi na região lá de São Marcos, né, Glauco? Isso, exatamente. Lá na região da Serra, um casal que foi assaltado por uma pessoa, né, um jovem, 22, 23 anos, gente, no auge da idade, crescendo, podendo estar trabalhando, né, sendo um sucesso num trabalho que ele escolhesse para fazer. Podia ser uma pessoa do bem, mas não, escolheu o caminho do mal. E aí, a maldade é tanta, inclusive, que ele assaltou, né, esse casal de idosos, já se aproveitando, sabe como é que é? As pessoas mais idosas, né, não são mais lentas no que fazem, né, tem as suas dificuldades. Ainda não mais reagem. Essa senhora tem 70, 72 anos de idade, assaltou e jogou essa senhora para fora do carro. O que a gente não sabe ainda detalhes se estava o carro em movimento, em alta velocidade, mas enfim, qualquer movimento brusco com uma pessoa de idade, a porta parada, já é uma violência muito grande. Pode bater a cabeça? Meu Deus. Coisa terrível isso. Meu Deus. E aí, então, esse carro foi encontrado e esse homem, ao menos, né, ele foi preso. A gente tem informações de como essa senhora está? Ela passa bem, a informação é de que ele estaria descendo a serra com o carro, só que a polícia, depois de saber desse caso aí, já fez um cercamento. E aí, perto do Rio
Judas antes, que é ali na descida, né? Você conhece bem aquela região, né, André? Fez a abordagem e pegou esse homem de 23 anos que estava com os pertences do casal. Veja só, né? Quer dizer, simples assim. A gente tem que cada vez mais, Glauco, né? Aquela orientação, falávamos há pouco, quem vai sair aí no final de semana de carro, para que tenha cuidado com a estrada, com a rodovia perigosa. Sim, também tem que cuidar, mas também tem que cuidar com os criminosos. Veja, esse casal, pensem, descendo a serra, não estava saindo de casa, não estava estacionando o carro, eles foram atacados na rodovia, no momento em que desciam a serra, né? Então, para tu ver como a gente, de fato, tem que ter sempre muito cuidado, inclusive para andar de carro. A gente está correndo o risco de ser assaltado não só naquele momento de entrar e sair, de chegar e sair de casa, Glauco. Não, e eles não perdoam ninguém, porque um casal de idosos deveria ter, no mínimo, o respeito deste criminoso, né? Que além de ser criminoso, ele não tem respeito pelo nosso... Não tem... Olha, André, eu fico irritado com isso aí. Não tenho o que dizer. Meio-dia, 39 minutos. Atenção para as imagens de um assalto a banco em Porto Alegre. Mostra aí de novo pra gente as imagens de um assalto e a polícia pede a colaboração das pessoas. Assalto que aconteceu quarta-feira no centro de Porto Alegre. 7 homens que entraram numa agência que fica no coração da capital gaúcha, e mantiveram as pessoas ali dentro, enquanto que uma parte do grupo ia lá pegar o dinheiro. O Guilherme Roquette tem outras informações. Lembrando mais uma vez, Guilherme, a polícia pede ajuda para identificar quem são essas pessoas. Exatamente, André, pede ajuda sim. As últimas informações que a Polícia Civil tem sobre esse caso, que está sendo investigado aqui pelo DEIC, o Departamento de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul, é que é o seguinte: o dinheiro, a quantia total, ainda não foi informada pelo banco, mas deve ser informada nesta tarde aqui para a Polícia Civil. Foram roubados dinheiro tanto do cofre da agência, quanto dinheiro dos caixas e dos caixas eletrônicos, dos terminais de autoatendimento. Por isso a expectativa é que há uma variedade, uma infinidade de cédulas, tanto de maior ou menor valor aí circulando e que devem ter saído desse banco. Era uma agência do Itaú que teve uma dinâmica até peculiar, segundo o delegado. O assalto aconteceu quando a agência já estava aberta, ao contrário de outras ocorrências que aconteceram enquanto os funcionários da agência estavam chegando e foram rendidos ao chegar. Você lembra, André, no final do ano passado, aquela agência do Banrisul, lá na Assis Brasil? Aquele caso, o pessoal entrou por um buraco na parede e depois, então, rendeu os seguranças. Nesse caso, não. Eles foram entrando depois da agência estar aberta, já conheciam o gerente, diziam o nome dos familiares dele, dos familiares dos funcionários, houve uma pressão psicológica e aí acabaram rendendo ele dentro da agência e também renderam o vigia. E o detalhe, renderam o gerente com uma arma de brinquedo, André. Por isso a polícia então está pedindo a colaboração pelo número 0800 aqui do DEIC. Eu vou dar o número completo agora aqui. É o telefone para as denúncias, é o 0800 510 2828. Está aparecendo aí no GC, na tela, o telefone para denúncias. Justamente porque, André, porque as imagens não são tão nítidas e principalmente aquele homem que aparece ali de chapéu de palha, né, que estava com uma bolsa, disse que era um computador. Ele é um dos criminosos que está sendo investigado e procurado pela polícia. Ô, André. Diga, Glauco. Eu fico imaginando, os caras são tão ousados. Eu, quando vou no banco, já fico cheio de medo. Ih, essa porta rotatória, ela vai me trancar. E geralmente tranca. É uma moeda, é uma chave. E nesse caso aí eles conseguem passar, mas tem uma explicação. Me parece que a arma, na verdade, era um simulacro, né? Porque uma arma de metal, enfim, impossível não detectar naquela porta. E aí o que vai fazer a segurança nesse momento, né? Pois é, vai julgar que se entrou é porque a arma que está, ela não é uma arma de verdade. E tem mais. Os primeiros entraram, né, Glauco? E aí o que aconteceu? Eles foram até o guarda e fizeram o guarda liberar a porta. E sabe-se lá se esses que entraram não estavam com as armas verdadeiras. Pois é, tem isso. E outra, sempre ali no celular, comunicando os outros o que estava acontecendo, né? Como é que é, Glauco? Esses que estavam lá dentro, certamente está falando investigando com os esse caso.
Para ou ímpar? Não, eu queria dizer só que a Polícia Civil está investigando esse caso e pede, então, as denúncias pelo telefone 0800, justamente porque as imagens, como eu disse, não são tão nítidas e não se sabe ainda quem é exatamente essa quadrilha, se de fato é uma quadrilha ou o quanto esses homens se organizaram antes de fazer esse ataque. Lembrando, um assalto, tipo de assalto, um modus operandi, né, como se diz na linguagem policial, não visto com frequência, justamente por ter uma movimentação muito grande ali de clientes. Meio-dia, 43 minutos, a gente volta a falar sobre o caso desse cachorrinho que foi arremessado ontem por cima de uma cerca aqui no nosso litoral, em Capão da Canoa. Nós vamos conversar com o delegado que é responsável por essa investigação, né? O delegado de Capão da Canoa, delegado Gustavo Brentano. É isso, delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente aqui no SBT, delegado. Boa tarde, escuto sim. Delegado, apenas uma correção. Pois não. Na verdade, não sou o titular de Capão da Canoa. Estou prestando reforço durante a Operação Verão aqui na cidade. Ah, tá certo. Obrigado pelo esclarecimento, delegado. Agora, eu queria que o senhor falasse... Bom, primeiro a gente já sabe que a Vitória já está bem cuidada, não teve ferimentos graves. Agora, o que é que aconteceu com este homem? O senhor podia explicar para a gente o que aconteceu, na verdade, que motivação teve ele para jogar a Vitória por cima da cerca no meio da rua? E o que é que aconteceu com este homem? Claro. Na verdade, assim, o agressor e a inquilina dele, que residem no mesmo pátio, em duas residências, já vinham a longa data discutindo sobre o contrato, sobre a locação, discussão sobre quantas pessoas poderiam estar na casa, sobre a presença de animais. E essa inquilina teria adotado essa cachorrinha já há mais ou menos 2 meses atrás e estava com essa cachorra ali no pátio. Ele não gostava da presença dessa cachorra e volta e meia ele discutia com ela e ameaçava ela. E na data de ontem, durante a tarde, mais uma vez eles discutiram e durante a discussão, ele num acesso de fúria, acredito eu, pelo que se percebe dos vídeos, né? Ele pegou a cachorra pelo pescoço e jogou ela por cima da cerca em direção à via pública. A cachorrinha caiu no asfalto e saiu já bastante lesionada ali, agonizando, né? Então, após isso, essa inquilina dele, que era quem tinha adotado essa cachorrinha, procurou a delegacia, registrou a ocorrência e, concomitante a isso, foram feitos alguns vídeos lá no momento, né? Pessoas populares ali filmaram e esses vídeos começaram a viralizar nas redes sociais. Então, a cachorrinha tinha sido adotada pela inquilina, é isso? Isso, exatamente. Tá. Bom, uma de rua que tinha sido adotada pela inquilina. Aí a polícia foi chamada imediatamente, delegado? Então a inquilina foi à delegacia, registrou a ocorrência, começou uma grande repercussão aqui na cidade, né, na internet, e em razão disso, policiais da DP de Capão deslocaram até o local. Atenderam a cachorrinha, que estava lá num canto ainda, bem debilitada, e efetuaram a prisão do agressor. Ele foi encaminhado à delegacia e na delegacia autuamos ele pelo crime de crueldade contra animais. E ele permanece preso? Sim, por enquanto ele permanece preso, aguardando a deliberação judicial. Certo. Meu colega Guilherme Roquete tem uma pergunta para o senhor, delegado. Guilherme. Oi, Guilherme. Nos escuta, Guilherme? Oi. Oi. Pergunte. Sim. Pode perguntar para o delegado Brentano. Não, eu gostaria de saber, delegado, assim, se outras pessoas, por exemplo, presenciaram essa cena e se daqui a pouco qual foi a atitude também, se também não se omitiram, como é que era o comportamento, como é que foi o comportamento na hora desse caso? Na verdade, assim, no primeiro momento não temos a identificação de eventuais testemunhas, né? Isso vai ser no segundo momento. Agora, no primeiro momento foi feito o flagrante, encaminhado para o Poder Judiciário, e no decorrer da complementação do flagrante, né, do inquérito policial, serão identificadas as novas testemunhas e elas serão então ouvidas para entender realmente como foi a dinâmica ali, se alguém poderia ter intervido e não interviu, nesse sentido. Pela nova legislação, Desculpa. Delegado, a nova legislação, a prisão, foi agora, acho que em outubro, né, que o presidente Bolsonaro sancionou a nova lei. Ela varia até quanto tempo de prisão pode ter o maltrato a animais? No caso, sendo os animais cães ou gatos, a pena é de 2 a 5 anos. Então, em razão disso, até não...
2 a 5 Sim. anos. Então, em razão disso, não cabia o arbitramento de fiança pelo delegado, né? Apenas pelo juiz. Aham. Então, cabe agora a análise do juiz para verificar se ele vai arbitrar fiança, vai decretar preventiva ou simplesmente vai conceder liberdade provisória. Delegado, a gente já tem uma imagem de hoje da Vitória, que foi muito bem acolhida numa casa, e me parece que o senhor percebeu também que ela é um cãozinho muito dócil. Eu não sei se o senhor já ficou sabendo o destino dela, mas a gente está mostrando aí, ela já está toda com enfeite na cara, está com uma coleirinha, já está sendo bem cuidada, e as imagens mostram o carinho com que vocês trataram dessa cachorrinha depois dessa agressão ontem. Ô André, eu até queria complementar perguntando para o delegado sobre o momento em que foi preso, porque muita gente acha o seguinte, o crime contra animal é de menor repercussão, não dá nada. Este homem, no momento que foi preso, ele tentou alegar alguma coisa? Qual foi o procedimento que ele teve? Na verdade, assim, ele quando foi ouvido, né, durante o flagrante, ele resolveu prestar suas declarações. Ele trouxe algumas alegações bem, digamos, pouco críveis, né, digamos assim. Porque ele disse que o cachorro tentou avançar contra ele disse que o cachorro era brabo, mas os vídeos se percebe que o cachorro está calmo, completamente parado, apenas observando a discussão entre a sua dona, né, no momento, a inquilina e o agressor, e ele simplesmente do nada pega o cachorro pelo pescoço e arremessa por cima da cerca. Então, a alegação dele de que tentou se defender do cachorro não se sustenta pelo próprio vídeo que foi divulgado. A gente está conversando com o delegado Gustavo Brentano. O senhor hoje está participando de um reforço, né, na Operação Verão aí em Capão da Canoa. O senhor hoje está em qual cidade, delegado? O senhor Eu sou titular da 16ª Delegacia de Porto Alegre. De Porto Alegre. No bairro Restinga. Sim. Isso, 16ª DP de Porto Alegre. Esses maus tratos animais, delegado, o senhor tem percebido nos últimos tempos um aumento ou, na verdade, hoje existe uma denúncia e até porque as pessoas estão gravando mais, né? O que o senhor tem percebido, assim, ou as pessoas estão começando a se conscientizar e a cuidar mais dos animais? Não, assim, temos uma onda, assim, de uma conscientização um pouco maior em relação aos animais, tanto de ONGs quanto de tutores de animais, tenta se proteger mais dos animais, né? Mas, infelizmente, por outro lado, os maus tratos, a crueldade contra os animais continua. E sempre é necessário, então, que a população, diante de um caso desses, leve ao conhecimento da polícia para que as medidas sejam adotadas. Bom, agora a situação deste homem que disse que estava sendo atacado praticamente, e a imagem ali é muito clara, muito nítida, né? Ele pega pelo pescoço e joga, como se fosse um saco de areia, é revoltante, porque ele poderia ter provocado uma agressão, um machucado nessa cachorrinha muito mais grave até do que foi. E repetindo, essa cachorrinha já está bem, está sendo bem cuidada, os policiais já deram um atendimento, né, para ela ontem em especial, e essa imagem é de agora de manhã. Ela está sendo muito bem cuidada, já foi no pet, já tomou banho, viu, delegado? Já tomou banho, já foi preparada, já está feliz da vida na casa nova dela, e que bom que isso tenha acontecido. Mas agora no encerramento, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de conversar com o senhor, né? E a última palavra que o senhor poderia dar para a gente a respeito disso, dessa conscientização das pessoas, e mais que isso, a polícia tem diversos crimes graves contra a vida que trata todos os dias, mas a vida contra o cachorrinho, contra os animais, contra o cavalo e tantos outros bichos que a gente vê por aí, também está de olho na atenção da polícia. Não, com certeza. É uma ótima notícia saber que a cachorrinha está bem, né? No momento ali do fato, a inquilina, em razão de todas as desavenças com o agressor, achou por bem não permanecer com a cachorrinha, pediu que alguém adotasse ela, né? Felizmente, houve uma senhora que se ofereceu para ficar com ela, deu toda a atenção. E, embora tenhamos crimes muito graves, com os quais a polícia se depara diariamente, como homicídios, roubos, os crimes relacionados aos animais não passam despercebidos pela Polícia Civil. Então, nós pedimos que a população que tenha conhecimento desses crimes sempre leve ao nosso conhecimento para que possamos responsabilizar os eventuais agressores.
Tá certo, então. Mais uma vez eu agradeço ao senhor, o delegado Brentano, muito obrigado, que está fazendo o reforço agora, nesse momento da Operação Verão, lá no Litoral Norte, que atendeu essa ocorrência ontem envolvendo essa cachorrinha, a Vitória, e que foi atirada por cima de uma cerca, mas agora já está em proteção aí numa nova casa, sendo bem cuidada. Delegado, obrigado, bom trabalho para o senhor mais uma vez. Muito obrigado, igualmente eu agradeço a oportunidade. Muito bem, obrigado. Agora, 12h52, 31 graus é a temperatura nesse momento. Fiquem com o recado dos meus amigos da Solução Financeira. 2020 foi o ano de dificuldades, aprendizados e superação. E 2021 é o ano da esperança, de recomeço e renovação. E a Solução Financeira está ao seu lado para que o seu 2021 seja o melhor. Já imaginou reduzir a dívida do seu financiamento em até 70%? E tudo que você precisa fazer é uma análise prévia. E se você mandar agora um WhatsApp para o número 983 24 54 80, a sua análise será gratuita. Mas tem que enviar agora, pois é somente para os 30 primeiros que fizerem a solicitação. Livre-se dos juros abusivos, das ligações constantes e principalmente das ameaças de busca e apreensão. Dê valor ao seu dinheiro e ao bem que você conquistou com tanto suor. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Não se esqueça de anotar o nosso WhatsApp, 983 24 54 80. Solicite a sua análise e durma tranquila essa noite. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. Olha só, hoje é dia do Fala Comunidade e o nosso colega, saudade dele, o Rafa Cavalheiro, ele vai nos mostrar uma iniciativa incrível que usa a música como ferramenta de transformação. Preste atenção aí. Beleza, pessoal, o Fala Comunidade veio aqui na zona leste da capital. Nós soubemos que aqui, bem no fim da linha do Quinta do Portal, tem uma galerinha que fomenta a cultura local. Eles têm um estúdio bacana, fazem vários videoclipes e até uma rádio web. A gente vai conhecer agora. E é neste espaço simples, básico e criativo onde tudo acontece. O TF é o fundador, que há 35 anos fazendo esse projeto ser o sonho da gurizada, né? Faz 35 anos que a gente está aí na batalha, né? A gente já trabalhou com crianças, né, menores, em danças e tal. E aí agora a gente partiu para a parte do musical, né? Onde a gente criou esse estúdio aqui para fazer o trabalho com os artistas de comunidade, né? Os nossos MCs, o pessoal que canta pagode, rap, o DJ Uli, ele faz videoclipe, ele faz o webclip, todo esse tipo de conteúdo. É isso aí, rapaziada, Conexão Funk. Tamo junto, SBT na área! Eu vejo a necessidade dos nossos artistas, né, de comunidade, né? E eu vejo que eles passam necessidade, muitas vezes, eles se atiram em coisas que não devem se atirar, né? Fazer coisas que não devem, porque não tem um espaço que nem esse. Então, baseado nisso, a gente começou a trabalhar e criar um espaço assim que é pra gente poder arrecadar um pouco, né? Desses anjos que estão perdidos no mundo do mal aí. Muito bem, é isso aí, galerinha. Estamos encerrando a programação de hoje. Um salve a todas as comunidades da Zona Leste. Eu sou o DJ Yuli, oficial de você. Fala, comunidade! Ahá! Estou aqui no meio dessas delícias da Biscoito Zezé. Eu tenho um desafio para vocês. Que tal uma variedade de Biscoito Zezé para cada mês de 2021? Quer uma dica? Vai aí. Começamos pelo mês de janeiro. Quem sabe o mignon, o preferido do consumidor dos biscoitos salgados. São biscoitos pequenos, saborosos e versáteis. Vão muito bem com chimarrão, para carregar na bolsa, dentro do carro e até com complementos como doce de leite e manteiga. Além do mignon, tradicional mignon, tem a linha dos saborizados. Tá aqui, ó, ideais para um lanchinho
pois vem embalagens de 60 gramas, pequenas, muito práticas e também como aperitivo antes do churrasco. Tem a linha Petisque. O Petisque é da linha Zezé Snack, junto com outros salgadinhos, com 3 sabores diferentes e super temperados. Eles servem de lanchinho para crianças e petiscos, como eu disse, para adultos antes das refeições. Bom, janeiro, fevereiro, março, já estamos no mês de abril, maio, pão de mel, inverno chegando. Pão de mel dispensa apresentações e chegou nos últimos anos, faz pouco tempo, e é um dos preferidos do consumidor da Biscoito Zezé. A massa é fofinha, feita, né, com mel mesmo. E a cobertura de chocolate, mel e chocolate, olha a delícia. Qualidade acima da média para esse tipo de produto. Tenho do meu coração, eu vou mostrar para vocês, está aqui, maçã e canela. Olha, uma variedade muito saborizada e uma embalagem muito bonita, né? Elegante. Olha só, folhado, maçã e canela. Combina com chá, com café com leite. É muito especial. Tem o folhado doce, está aqui, ó, um dos mais antigos da fábrica, crocante. Isso que a Zezé tem mais de 50 anos de tradição. Ele faz sucesso por combinar massa folhada com cobertura açucarada. Tem o folhado salgado, tem uma massa leve e folhada. Vai muito bem com manteiga ou com uma geleia. Geleia de quê? Use a sua criatividade. Tem este aqui que é uma delícia também, o Tex-Mex. Também faz parte das linhas Snacks e é um salgadinho super crocante, saboroso, tem diversos sabores. Janeiro, fevereiro, março até dezembro. Variedade da Zezé na sua mesa. Pertinho de você, num supermercado, vocês encontram a Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Muito bem, meio-dia e 59 minutos. Atenção, olha só. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu agora de manhã, atenção, o pedido oficial do Instituto Butantan para uso emergencial da Coronavac. Agora, a Anvisa tem 10 dias para liberar ou não a vacinação com o imunizante chinês fabricado aqui no Brasil. Portanto, vejam só que importância desse dia de hoje, né? A gente marcando, né, esse pedido, portanto, oficial desta vacina emergencial. Nós vamos conversar ao vivo, a doutora Melanie Dutra, né? Está acompanhando a gente. A senhora me escuta bem? Escuto. E desculpa pelo senhora, é força de expressão, né? Enfim, é uma jovem doutora, pesquisadora e é interessante porque a Melanie, ela faz parte de um grupo das redes sociais, um grupo de pessoas que são aquelas que terminam com as fake news, com as notícias falsas. Ela faz parte de um grupo que, de fato, esclarece, fala o que é, de fato, a respeito das vacinas, até porque é uma pesquisadora, doutora, é da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem, o que a gente quer saber, o que este passo hoje, ele significa para nós gaúchos, especificamente, hein, Melanie? Bom, esse é um passo muito relevante, é algo que estava sendo bem aguardado desde ontem a coletiva. Agora, então, com a solicitação da aprovação emergencial, a Anvisa tem um período de 10 dias estipulado para fazer esta análise, né? E vai haver, então, essa troca e essa discussão com os envolvidos. E dentro desse contexto, a partir do momento que for aprovado, aí, então, entrará a questão da campanha de vacinação, né? A disponibilização via o Ministério da Saúde e também pelo próprio Instituto Butantan desses lotes de vacina. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, ontem mesmo o governador Eduardo Leite comentou de notícias muito positivas sobre seringas, né? Que nós temos, então, estamos construindo um armazenamento de seringas para garantir essa vacinação no momento em que essas doses chegarem. Então, apesar da gente ainda não saber exatamente quando essas doses vão chegar, já é um grande passo rumo a essa autorização, esse pedido. Ontem o ministro Pazuello deu um prazo, assim, o mais otimista é começar a vacinação dia 20 agora de janeiro. Aí tem a questão de São Paulo também, né, que programou para o dia 25 de janeiro. Agora de manhã saiu uma decisão do STF dizendo que o governo federal não vai poder requisitar os insumos, tipo seringas, dos estados, né? O Ministério da Saúde não vai poder fazer isso. Tu acredita que São Paulo possa começar a vacinação antes da gente, hein, Melanie?
É possível, visto que eles já têm um armazenamento lá, eles têm um plano estadual de imunização, então é possível que possa acabar começando inicialmente, né? Tudo vai depender de como o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, também vai se organizar agora, considerando a Coronavac. Bom, o importante é que está chegando. Glauco, meu colega Glauco Paz e também o Guilherme Roquette vão conversar contigo. Glauco. Doutora, tem uns dados que foram divulgados da eficácia da vacina, né? Especificamente da Coronavac. 100% para casos graves, 78% para casos leves. Como é que a gente, na prática, pode considerar isso, doutor? Bom, a gente primeiro tem que entender que ainda faltam alguns dados para a gente entender, especialmente o dado geral de eficácia, mas na prática o que esses dados estão nos indicando nesse momento é que é uma excelente alternativa, especialmente para evitar agravamentos. E evitar agravamentos é uma estratégia muito promissora e funcional agora, porque esses agravamentos estão relacionados com hospitalização, com alguns deles podendo correr o risco de evoluir para óbitos. Então, sem dúvida, é um resultado extremamente promissor nesse momento. E esses casos, a eficácia foi de 100%, né, nos casos graves, né? Foi de 100%. Guilherme Roquette. Pois é, doutora, prazer em conversar com a senhora, parabéns pelo trabalho que exerce. Doutora, eu queria saber qual é a recomendação para as pessoas, porque, por exemplo, suponhamos que começamos a vacinar no dia 20. Mesmo assim, as aglomerações continuam suspensas, o uso da máscara continua sendo recomendado, porque até a vacina fazer um efeito também tem um tempo. O que acontece depois? Não dá para liberar geral, né? Exatamente, a gente precisa seguir todas as medidas de enfrentamento, uso de máscara, evitar aglomeração, fazer o distanciamento físico antes e depois da vacinação. Então é muito importante que todo mundo tenha isso bem claro, porque nós só vamos começar a pensar em flexibilizar essas medidas quando a gente atingir a cobertura vacinal, que é uma quantidade grande da população que vai estar imunizada e protegendo a população. Glauco. Eu quero saber qual é o risco que a gente corre, na sua opinião, em relação àquelas pessoas que dizem não vou me vacinar. O risco é altíssimo, porque como eu falei, para a gente poder começar a flexibilizar, diminuir consideravelmente a transmissão do novo coronavírus, nós precisamos de uma grande porcentagem da população imunizada. A gente sabe que existe uma parte da população que não vai poder se imunizar porque não vai ter indicação nesse momento para vacina. Então, todo mundo que for indicado é necessário, é importante que tenha essa responsabilidade de se imunizar para a gente poder proteger justamente quem não vai. E somente atingindo essa cobertura vacinal é que nós vamos poder começar a flexibilizar e a enfrentar em definitivo a pandemia, resolver essa questão da alta transmissibilidade do vírus. Bom, doutora Melanie, em menos de um minuto, a gente tem aí então chegando a Sinovac e em breve a gente deve ter a de Oxford, a AstraZeneca, né? De um modo geral, essas vacinas provocaram alguma reação muito grave em alguma das pessoas que já tomou mundo afora? O que nós estamos vendo é que as reações, elas são, em grande maioria, leves a moderadas, elas se resolvem em um dia com um paracetamolzinho, se for necessário. Certo. E o mais sério que nós estamos vendo são casos de pessoas que já têm um histórico de alergia e que podem ter um risco de desenvolver uma reação alérgica, mas são muito poucos, então o risco de algum efeito mais sério com a vacinação é irrisório. Ele é muito pequeno e as pessoas podem ter a segurança de que é um processo seguro e que vai proteger elas e a sociedade. Bom, doutora Melanie Fontes Dutra, né, PhD, biomédica, PhD em neurociências, pós-doc em bioquímica e ficaremos até o final da tarde falando todas as suas aí, a sua formação. Muito obrigado mais uma vez. Para quem quiser entrar, não sei se é Instagram melhor ou Twitter, nos dê aí um caminho, por favor. Eu vou recomendar, então, duas redes que nós estamos atuando ativamente. É a rede Análise Covid, Análise _ Covid-19 do Twitter, e a UP Vacina, que é uma outra rede que também estamos participando, que divulga muitas informações boas sobre vacina em especial. Muito bem, muito obrigado, doutora Melanie, pelas informações. Até a próxima oportunidade, então.
E olha só, atenção, porque hoje tem um filme de comédia inédito na tela de sucessos. Prestes a completar 15 anos, Bia, a tímida órfã de mãe desde os 4 anos, enfrenta a hostilidade dos colegas, mas tem em Bruno seu único e fiel amigo. Tudo promete mudar quando, por um golpe de sorte do pai, Bia ganha uma mega festa de 15 anos. Com Larissa Manoela e participação especial de Anitta, meus 15 anos, hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. E por falar em sucesso, Glauco Paz, olha só, a SBT Rio Grande, né? A gente recebeu uma homenagem do grupo CPL, homenagem do ano de 2020, olha só, em reconhecimento ao trabalho, né? Tá aqui, ó. Ao trabalho, cadê onde estão os homens? Tem 2 Glauco aqui, eu tô vendo 2 Glaucos. Não, vocês estão vendo um só, eu tô vendo 2 aqui. Mas tem o Glauco e tem aqui o Guilherme Roquete, vou compartilhar com vocês e com todos os nossos colegas. Muito obrigado ao grupo CPL por essa homenagem, este troféu belíssimo, mostrando aí o trabalho desenvolvido pela equipe de jornalismo do SBT. Nós vamos encerrando. Tem aquela foto rapidinha do Lucas com o cachorrinho dele, que nós falamos há pouco? Tem a imagem para a gente mostrar, hein? Não tem? A gente mostra então na segunda-feira. Bom final de semana.